Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde, que hoje vai falar sobre a importância da doação de sangue e também dos cuidados necessários que devem ser tomados pelos doadores pós-Covid-19. E o meu convidado desta noite é Dr. William Schaefer Chaves, médico hematologista. Boa noite, Dr. William, seja bem-vindo à TV Câmara, desta vez de forma virtual. Boa noite, Ana, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma enorme satisfação estar conversando com vocês na noite de hoje. Doutor William, quero iniciar então a nossa conversa falando, sobre uma estimativa então do Ministério da Saúde que prevê aí uma queda de cerca de 20% nas doações de sangue em razão da pandemia. Esse número realmente é muito preocupante. Exatamente, Ana. Esse número ele é muito preocupante porque normalmente os bancos de sangue eles já trabalham no limite. Dificilmente tem sangue sobrando nos bancos de sangue, e quando se aproximam de datas comemorativas, como feriados, Natal, Ano Novo, Carnaval, que são épocas que cai a doação e épocas também que ocorre, por exemplo, mais acidentes de trânsito, os estoques ficam mais críticos ainda, né? Então, o Ministério teve essa estimativa, ano passado já teve a confirmação de que teve uma grande redução na doação do número de sangue nos bancos de sangue de todo o país. E realmente também pode ser uma questão de receio da pessoa que vai doar em função, de todos os cuidados que a gente tem por causa da pandemia da Covid. Esse foi um dos motivos, com certeza, o medo das pessoas de procurarem um local onde há grande circulação de pessoas, um local de área de saúde, né, como é os bancos de sangue. Aqui em Passo Fundo, o São Vicente é no hospital, a coleta, o Hemopasso não é um hospital, mas não deixa de ser um lugar em que tem grande circulação de profissionais de saúde, e muito se acredita que é o medo das pessoas de irem onde tem profissionais da saúde que estão constantemente trabalhando com pessoas que estão com Covid, que podem estar com Covid, e de se contaminar nesses locais, além, é claro, do fator da aglomeração. E a situação ela é mais crítica então para os sangues do tipo O positivo e O negativo. Destaca o diferencial então desse tipo sanguíneo, porque que ele é de maior demanda então para o atendimento dos órgãos de saúde. Principalmente o sangue O negativo, ele é de maior importância porque ele é considerado o doador universal, né? Nós temos basicamente 4 tipos de sangue: O, A, B e AB. O O negativo, ele doa para qualquer sangue. Então, para qualquer pessoa, para qualquer tipo sanguíneo. Então, por exemplo, se a gente tem um acidentado que chega grave no pronto-socorro, o sangue que ele vai receber é um O negativo, porque até que a gente possa fazer a tipagem sanguínea de um paciente, né, para ver o tipo sanguíneo dele e pegar uma bolsa com o tipo sanguíneo correto dele, isso leva em torno de meia hora, 45 minutos, né? E muitas vezes, em uma emergência, a gente não tem esse tempo. Por isso que os doadores, principalmente do O negativo e também do O negativo, são os doadores mais importantes aí dos bancos de sangue, mas os outros também são importantes. De fato, doutor William, a gente está vivendo a pandemia e não temos uma estimativa de quando, essa situação de fato vai estar controlada. A gente tem aí a questão da vacinação que traz um pouco mais de tranquilidade, mas no mesmo tempo a gente tem várias variantes surgindo aí e trazendo então novas preocupações. Mas eu queria dizer assim que realmente a gente precisa também ficar atento a outros tipos de doença, muitas delas que precisam de transfusões com frequência. Exatamente. Falando até da parte de algumas doenças hematológicas, né? Vamos citar o exemplo de uma leucemia aguda. O paciente que está em tratamento de leucemia aguda é um paciente que vai precisar principalmente de transfusão do sangue, né? Dos glóbulos vermelhos e também de plaquetas, e em grande quantidade, né? Esses pacientes usam muito sangue mesmo. E outros pacientes pós-cirúrgicos graves, pacientes acidentados graves, né? Cirurgias ortopédicas grandes também, são os maiores consumidores de sangue das agências transfusionais de cada hospital.
E doutor William, não é de hoje que a gente sabe que existem muitas fake news relacionadas então ao processo de doação de sangue. E eu acho importante a gente utilizar então esse momento do programa para tentar então orientar esses voluntários. O que realmente, de fato, essas notícias, né, falsas, elas prejudicam então o sistema de captação? Infelizmente existem muitas fake news e não só fake news para doação de sangue, né? Acho que um dos grandes problemas da nossa sociedade depois da internet, do advento da internet na nossa mão, é que qualquer pessoa pode produzir uma fake news de qualquer coisa e disseminar ela, né? Em relação ao sangue, a doação de sangue, tem fake news dizendo, se você doar uma vez, você vai ter que doar sempre, se você for doar, você vai engordar, você vai emagrecer, você pode pegar uma doença, e isso é totalmente fake news, né? Nada disso é verdade. A doação de sangue é um procedimento tranquilo e simples de ser feito. E também existem alguns mitos, né, relacionados à doação. Por exemplo, a questão de que a pessoa que doa, como o senhor falou, que, né, vai ter que doar sempre. Também a questão de engordar, né, que a pessoa que faz a doação de sangue vai engordar ou contrair até uma doença infecciosa. É importante a gente dizer que existe todo um processo, né, de regulamentação. Então, desde a doação para quem vai receber, mas também para quem está fazendo a doação. Isso. Quem está fazendo a doação, o paciente é passado por uma triagem, né? É feito um questionário, inicialmente pela enfermagem, é feito um exame para ver se não tem anemia. E nesse questionário tem a questão se o paciente fez tatuagem, colocou piercing, tem alguns medicamentos também que são impeditivos de fazer doação de sangue no momento. E depois disso que o paciente vai para a sala de doação de sangue. Depois da doação de sangue é feito o processamento do sangue, né, onde são feitos vários exames para ver se o doador não tem algum tipo de doença que aquele sangue seja impeditivo de ser utilizado depois em algum paciente, né. Caso isso venha a acontecer, esse doador ele vai ser chamado no banco de sangue para repetir o exame e para ter uma orientação adequada. Então é bem interessante que além de você ter uma ação muito boa de ajudar outra pessoa, também você recebe aí uma questão de saúde, né? Se você tiver algum problema, vai ser entrado em contato, vai ser constatado e daí você vai poder fazer então todo um sistema de prevenção. Muito interessante esse processo. Sim, sim. E é um processo, a doação é simples, mas tudo que envolve até sair o sangue de uma pessoa até chegar em outra é um processo bem complexo, um processo muito bem regulamentado e que segue normas bem restritas da Anvisa, né? Para que o sangue que vai ser doado, o sangue que vai ser recebido no paciente esteja isento de qualquer tipo de risco para aquele paciente. Doutor William, então eu peço licença para a gente fazer um rápido intervalo. Em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que hoje destaca a importância da doação de sangue. E no próximo bloco nós vamos falar então dos cuidados necessários para os doadores pós-Covid-19. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que nesta noite destaca a importância da doação de sangue. E neste segundo bloco nós vamos falar especialmente então dos cuidados para os doadores pós-Covid-19. O nosso convidado desta noite é o médico hematologista William Schaefer Chaves. Doutor William, eu quero iniciar então esse segundo bloco comentando quais são as principais orientações para quem então vai fazer uma doação pós-Covid e também para os profissionais da saúde que estão ali na linha de frente. Para quem teve o Covid-19, a orientação é que essa pessoa pode voltar a doar sangue
ou começar a doar sangue 30 dias após a resolução completa dos sintomas, né? Então, não tem uma relação se foi um COVID leve, um COVID moderado, ou um COVID que teve que ficar internado mais grave. 30 dias após ter passado os sintomas do COVID, essa pessoa já está apta a doar sangue. Em relação aos profissionais de saúde, eles não podem ter sido expostos nos últimos 14 dias, né, para poder doar sangue. Então, isso, de certa forma, inviabiliza a doação de, por exemplo, quem trabalha numa CTI COVID ou na emergência ou nos postos de COVID, que está todos os dias, né, trabalhando com os pacientes com COVID. E no caso das pessoas que podem estar assintomáticas, porque a gente tem agora, em relação à variante Delta, a gente tem sintomas muito parecidos com uma gripe comum. Então, quais são as principais orientações nesse sentido? Ou seja, eu não positivei ao COVID, mas de repente eu tenho algum sintoma que pode vir a ser, então, da doença. A gente tem uma ampla gama de sintomas, né, e cada vez mais sintomas surgindo, mas se a pessoa está 100% assintomática, não tem dor de cabeça, não tem febre, não tem dor de garganta, não tem perda do olfato, não tem perda do paladar, ou seja, sem sintomas alguns, essa pessoa pode fazer um teste rápido, né, ou pode prosseguir a doação normalmente, que essas mesmas perguntas serão feitas no momento da doação, e se o enfermeiro que está fazendo a pergunta considerar que a pessoa está apta, ela vai prosseguir a doação de sangue. E a pessoa que fez a doação de sangue, ela estiver com os anticorpos altos, esses anticorpos vão passar? Pode ser uma pergunta assim mais simples, né, de uma pessoa que não tem conhecimento sobre esse assunto, mas eles vão passar para outra pessoa que vai receber o sangue, ou isso não acontece? Não, isso não acontece, porque o que acontece? O sangue, ele é fracionado, né? Quando a gente fala de sangue, a gente primeiro está falando estritamente, e o maior entendimento da população e conhecimento geral é os glóbulos vermelhos, né? Os anticorpos, eles estão no plasma. Até tentou-se, durante o início da pandemia, pegar doadores que já tiveram COVID, pegar o plasma desses pacientes, desses doadores, que é onde estão os anticorpos dele, e infundir em um paciente com COVID para ver se esses anticorpos ajudariam na recuperação do COVID. E já se viu que esse, infelizmente, não é um tratamento que teve efeitos positivos no paciente com COVID. Então, não. Quem vai doar sangue já teve COVID não vai ter interferência no caso o paciente que venha receber sangue seja um paciente contaminado. Essa observação é muito importante do senhor, porque como é uma doença nova, né, a gente sabe muito pouco, mesmo com tantos estudos relacionados à Covid, então a gente precisa, de fato, reforçar a importância da vacinação, né? Eu queria que o senhor comentasse, então, rapidamente essa questão em função das principais vacinas que nós temos e que garantem, então, esses anticorpos de segurança para que a gente possa enfrentar a doença. Isso. Nós hoje no Brasil estamos praticamente aí com 4 vacinas, né? A Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen. A vacina da Coronavac, quem deseja doar sangue, são 2 dias após a vacinação, após o ciclo completo da vacinação, né? E tanto para a vacina da Janssen, da AstraZeneca e da Pfizer, tem que esperar no mínimo 7 dias para realizar a doação de sangue. E também não podemos esquecer de falar que o processo de escolha da vacina, ele é muito prejudicial para toda essa segurança que nós estamos tentando buscar no país nesse momento, né? Quanto mais pessoas vacinadas, melhor. Exatamente, né? O nosso profissional de saúde, a gente fala que vacina boa é a vacina que está aplicada no braço, né? O Brasil, ele é mundialmente reconhecido, a nossa Anvisa, a nossa agência reguladora, é mundialmente conhecida por ter critérios muito rígidos, né, em toda a sua gama de medicamentos, tratamentos e de vacinas também. Então, todas as vacinas que estão aprovadas no Brasil e estão em uso, significa que elas são seguras e são eficazes também. Então, o processo de escolha de vacina, na verdade, ele é errado, e deve, de certa forma, ser coinibido, e a própria pessoa, né, que está escolhendo a vacina deveria pensar nisso, né, porque é uma coletividade,
né? Você se vacinar é um ato de coletividade, um ato de pensar na sociedade como a sociedade em si e não só em você mesmo, né? É que a gente está tentando caminhar, né, para uma nova normalidade, digamos assim. Então, se todos colaborarem, talvez esse processo aconteça de uma forma mais rápida, né, doutor? E quanto às reações adversas, elas são muito raras. São raras, né? Cada vacina tem algumas reações adversas. A Coronavac é uma das que menos tem reação adversa. A AstraZeneca tem algumas reações adversas sistêmicas no organismo, como dor, febre, dor nas articulações, né? O que os estudos mostram? Os estudos mostram que existem, sim, reações adversas. Só que os estudos, eles são feitos, os estudos de fase 3, os que liberam a vacina, com 20, 30, 40 mil pacientes. E você vê um número X de efeitos adversos. A partir do momento que, em vez de você aplicar uma vacina em 20 mil pessoas, você aplica em 20 milhões, esse número, obviamente, ele vai aumentar e podem surgir novos efeitos colaterais, né? Mas vale a pena ressaltar que todo medicamento que a gente usa, desde um paracetamol, uma dipirona, toda vacina, mesmo as outras vacinas que a gente faz anualmente, aí, as vacinas que as crianças fazem, que os adultos fazem, todas elas podem ter efeitos adversos, né? Eu gostaria de ressaltar que esse feito de ter a vacina em um ano, né, para essa doença foi um grande feito da ciência e da ciência humana, né, porque realmente foi muito rápido, e mesmo sendo rápido, foram feitos todos os passos que devem ser feitos para uma vacina ser segura e eficaz para ser aplicada no ser humano. Então, basicamente, como o nosso programa tem o objetivo, então, de ajudar o público que está em casa a ter mais informações sobre saúde, eu acho que é importante a gente lembrar aqueles passo a passo, né, que a gente costuma falar com muita frequência durante todo o ano em relação à doação de sangue. Qual é o procedimento? Alimentação, idade, sono? Comenta pra gente, então, esses principais fatores. Então, o ideal, existe uma diferença entre homem e mulher, né? O homem pode doar 4 vezes sangue no ano, a mulher 3. Pelo fato de a mulher ter menstruação e poder ter mais chances de risco de ter anemia, então ela fica com 3 doações durante o ano e o homem 4, né? E as orientações que a gente passa para antes de doação é que o paciente não tenha fumado no dia anterior, não tenha ingerido bebida alcoólica, tenha tido uma boa noite de sono, tenha se alimentado também antes de ir fazer a doação. Doutor William, infelizmente, nosso tempo do programa está chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu acho que é importante a gente reforçar mais uma vez a importância da doação de sangue, ou seja, uma única doação pode ajudar até 4 vidas, então são vários os componentes do sangue que são aproveitados durante esse processo. Exatamente, Ana. O sangue ele é fracionado, né? Quando a gente doa sangue, a gente doa sangue total, e esse sangue ele é fracionado em glóbulos vermelhos, a parte vermelha, em plasma, em plaquetas e em crioprecipitado. Os glóbulos vermelhos é principalmente para tratar as anemias e os sangramentos importantes, enquanto os outros 3 componentes, plasma, plaquetas e crioprecipitado, eles são usados em distúrbios de hemorragia, quando o paciente tem algum tipo de sangramento originário por algum problema dele mesmo. Doutor William, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso programa online de hoje e quem sabe aí numa próxima oportunidade que a gente possa conversar aí pessoalmente aqui nos estúdios da TV Câmara. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Ana, pelo convite. Espero que eu possa ter ajudado a esclarecer um pouco a população sobre o assunto. Com certeza. Boa noite. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.